primeiro trabalho é da força-peso. Então, a gente vai dividir esse trabalho da força-peso em duas etapas, né? Quando o corpo estiver subindo e depois quando ele estiver descendo. Então, na subida, o que vai acontecer? Bom, para calcular o trabalho dessa força, a gente pega a força, multiplica pelo deslocamento e pelo cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Nesse caso aqui, a força vai ser a força-peso e o deslocamento vai ser esse ΔS, né? E o ΔS ele vai coincidir com a altura H que eu vou elevar esse corpo de massa M. Então, como que vai ficar o nosso trabalho? Vai ficar o peso vezes o deslocamento, que é a altura H, vezes o cosseno do ângulo entre o peso e o deslocamento. Como o peso é M vezes G e o ângulo é 180 graus, porque o deslocamento e a força-peso têm a mesma direção, mas sentidos contrários, o trabalho vai ficar assim, ó. Massa, aceleração da gravidade, que é o peso, o deslocamento H, cosseno de 180. O cosseno de 180 graus vale menos 1. Então, o trabalho da força-peso na subida fica menos mgh. O que significa isso? Que na subida, esse trabalho vai ser resistente. O movimento desse corpo na subida ele é forçado. Vamos ver agora na descida o que acontece. Mesma coisa, o trabalho vai ser a força vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. A força vai ser a força-peso e o deslocamento a altura H. Então fica peso vezes H, que é a altura, vezes o cosseno do ângulo. O peso é massa vezes a aceleração da gravidade e o ângulo agora é 0 grau, porque o peso e o deslocamento têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, como que vai ficar esse trabalho? mgh, massa, aceleração da gravidade e altura h, vezes o cosseno de 0. O cosseno de 0 vale 1. Então, o trabalho da força-peso na descida é igual a mgh, massa, vezes a aceleração da gravidade, vezes essa altura, né, que é o deslocamento. Então, na descida, esse trabalho vai ser motor. O movimento do corpo na descida é espontâneo. Ok? Bom, para calcular o trabalho da força elástica. A força elástica não é constante. Ela varia de acordo com a deformação do corpo no qual estamos analisando essa força elástica. Então, eu não posso calcular o trabalho da força elástica com a fórmula do trabalho. Eu vou ter que usar o método gráfico. Então, no gráfico da força em função da deformação, a gente tem uma reta crescente, porque a força elástica é diretamente proporcional a essa deformação. Para calcular esse trabalho, ele vai ter o mesmo valor numérico dessa área da curva aqui no gráfico. A área é um triângulo. Para calcular, a área do triângulo é a base, vezes a altura dividido por 2. No caso do nosso gráfico, a base é o x, a deformação, a altura é a força elástica, dividido por 2. A gente pode calcular a força elástica como sendo kx, a constante elástica, vezes a deformação. Aí o trabalho fica kx, que é a força elástica, vezes a deformação, dividido por 2, que é o kx quadrado sobre 2, a constante elástica, vezes a deformação ao quadrado sobre 2. Como é que vai funcionar esse trabalho nesse sisteminha massa-mola? Então, a hora que eu comprimir essa mola, empurrando ela para a esquerda aqui na figura, o deslocamento também vai ser para a esquerda, e contrário a essa deformação aqui da mola, vai estar a força elástica. Como a força elástica e o deslocamento têm a mesma direção em sentidos contrários, esse trabalho vai ser negativo, vai ser menos kx quadrado sobre 2, que é um trabalho resistente. Depois que a mola tentar voltar ao tamanho original, né, o deslocamento vai ser para a direita, a força elástica também está empurrando o corpo para a direita, e esse trabalho vai ser positivo. Vai ser um kx quadrado sobre 2 positivo, que é um trabalho motor. Observações. A força peso e a força elástica são forças conservativas, gente. O que quer dizer isso? Que o trabalho dessas forças não depende da trajetória. O trabalho da força peso e da força elástica depende apenas das posições. Ok? Tudo certo, valeu.